ao primeiro texto, que está no capítulo 22, que está escrito assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Depois dessas coisas, irmãos, como já estudamos em alguns ensinos passados, nós sabemos que o livro de Gênesis ele é dividido em duas partes. Os irmãos lembram que eu disse que Gênesis é dividido em duas partes. Quais são essas partes? A história geral, que vai de Gênesis, capítulo de número 1, ao capítulo de número 11. E o que seria essa história geral? A história de toda a humanidade. E agora nós vamos aprender a história específica, que é a história dos patriarcas a partir de Abraão. Ou melhor, nós vamos aprender acerca daqueles que contribuíram para a formação da nação de Israel. Hoje nós vamos aprender 10 capítulos até chegar até o capítulo de número 22. Se não der para nós terminarmos neste culto, nós terminaremos na próxima quarta-feira. E aqui, meus irmãos, no capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Mas antes de fazer uma promessa, Deus pede para que Abraão saia da sua terra, da sua parentela e habite na terra que o Senhor lhes mostraria. E o Senhor leva a eles para a terra de Canaã. E se eu não me engano, Abraão aloja a sua tenda na cidade próxima a Betel, entre Ai e Betel. Então ele coloca ali a sua tenda. E a palavra do Senhor diz que há uma grande fome, isso é no capítulo 12, há uma grande fome na terra de Canaã. E para que Abraão e todas as pessoas que viviam sobre as suas ordens, que viviam sobre a sua segurança, não padecesse, ele leva aquelas pessoas para a terra do Egito. Mas antes de chegar lá no Egito, Abraão ele aconselha a sua esposa, porque a palavra do Senhor diz que Sara era uma mulher muito bela. E nós entendemos que onde Sara passava, os homens ficavam interessados pela beleza de Sara. Abraão também sabia que Sara ela provocava algum tipo de atração, no sentido bom, uma mulher muito bonita. Aí ele chega para Sara e diz assim, Sarai, naquela época ela se chamava Sarai. Chega para Sarai e fala assim, olha, quando você chegar lá na terra do Egito, você vai dizer que é minha irmã, não diga que é minha esposa. Porque se você disser que é minha esposa, as autoridades, os maiorais do Egito, vão querer me matar e vai acabar com tudo. E para preservar a minha vida, você diz que é minha irmã. E foi dito isso, né? E eles foram para o Egito. Quando chega no Egito, a fama de Sarai se espalha. Os soldados chegam uns para os outros e dizem que aquela mulher é muito bonita até chegar a fama dela a Faraó. E Faraó pede que mande chamar ela. Eles
fazem um combinado. Abrão diz que ela é sua irmã e leva ela, né, até a presença de Faraó. Só que quando chega a noite, a Bíblia diz que Faraó ele fica atormentado por sonhos. E Deus, em sonhos, diz que Sarai é a esposa de Abraão. E quando ele acorda dos seus sonhos, ele fica furioso. Ele percebe que Abraão seria uma maldição para ele naquele lugar e expulsa-os da terra do Egito. E Abraão volta para Betel. Lá em Betel, agora é o capítulo de número 13. Lá em Betel, os pastores de Ló começam a travar uma discussão com os pastores de Abrão. E nós entendemos pela história que quando Deus chama Abrão para a terra de Canaã, Ló também o acompanha. E Abrão chega para Ló e diz assim: olha, meu amado irmão, que não haja contenda entre os meus pastores e os seus, entre mim e ti. A terra é muito grande. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher qualquer território. A palavra do Senhor diz que Ló olha para as planícies do Jordão, né, além do Jordão, e vê que aquele lugar é um lugar bom, um lugar verde. E ele escolhe aquela terra, onde habitavam os povos. Ali habitavam 4 povos, mas 2 são conhecidos. É o povo de Sodoma e o povo de Gomorra. Eram cidades perversas. No capítulo de número 13 ainda, quando Ló vai embora, Deus repete pela segunda vez a promessa a Abraão. Ele diz assim: olha, Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, para onde você olhar, será a tua terra. Então nós percebemos que Abraão, ele agia, ele andava conforme uma promessa. E meus amados irmãos, no capítulo de número 14, vai acontecer uma guerra tremenda. Depois do tempo que Ló se aloja ali na cidade de Gomorra, Abraão sai da cidade de Betel e vai morar numa cidade, numa planície chamada Planície de Mamre. E a Bíblia fala sobre um homem chamado Kedorlaomer. Kedorlaomer era um grande rei, um grande general. Para os irmãos entenderem um pouco dessa época, era uma época que as pessoas elas lutavam por territórios. E os irmãos lembram que eu disse que as planícies de Sodoma e Gomorra, as planícies do Jordão ali, onde tinha a cidade de Sodoma e Gomorra, era um lugar próspero. Era semelhante ao jardim de Deus. Era um lugar muito bizarro. E esse rei Kedorlaomer, ele já estava saqueando muitas cidades. Era um rei que era um conquistador.
nações naquela época, elas brigavam por terra. Tanto é que as cidades, elas eram rodeadas por muros. Os irmãos lembram bem que quando Josué ele vai sair do deserto e invadir Jericó, o que é conhecido em Jericó? Os muros. Alguns historiadores dizem que os muros de Jericó eram grossos, que dava para passar 2 carros em cima do muro. E tanto que o muro era forte, era grande. Então eles usavam esses muros como proteção, porque havia muitos saqueadores, havia muitos conquistadores que invadiam terra. E esse homem, ele vai invadir aquela terra que fica lá na planície do Jordão. E há uma guerra de confederações com Quedor Laomer. Havia mais 3 reinos que compartilhavam com ele forças. E nas planícies do Jordão haviam 5 reinos. E eles travam uma guerra ali em Sidim. E aqueles 5 reis, eles perdem a batalha. E eles levam cativos muitas pessoas. Naquela época também, quando um povo era conquistado, eles eram obrigados a pagar tributos para o conquistador. Isso nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos em toda a história. Povo conquistado. Quando Babilônia vai lá e conquista aqueles povos, a Babilônia faz com que aqueles povos paguem tributos. Quando a Pérsia vai lá e invade aquelas terras, faz com que aqueles povos daquelas terras paguem tributos. Quando Roma invade aquelas cidades dos bárbaros, quando Roma invade o Oriente, eles exigem que aqueles povos pagassem tributos, inclusive até mesmo o povo de Israel, o povo de Judá, na época de Roma, também pagavam tributos para Roma. Isso quando esses povos não invadiam, levavam pessoas escravas para trabalhar em outros lugares. E assim fez. Esse rei, ele lutou com esses povos no Vale de Sidim e levou Ló cativo. Levou Ló para que fosse escravo naquela cidade. E a palavra do Senhor diz que Abraão, nesse tempo, estava na planície de Mânio. E ele fica sabendo que Ló tinha sido levado por esse rei. E ele fica preocupado, porque Ló era sobrinho, Ló era tido como irmão de Abraão. E a palavra do Senhor diz que Abraão era um homem muito rico, e havia muitos servos com ele. E a palavra do Senhor diz que Abraão prepara 318 homens para uma batalha. E eles descem ali para o sul e eles travam uma batalha com este rei, destroem todos aqueles homens, pega muitas coisas, muito armamento daqueles homens, pega os despojos que aqueles homens resgatam, inclusive aqueles despojos que aqueles homens tinham roubado, e também resgata o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado para ser escravo daquele rei. Logo em seguida, a fama de Abraão percorre por todos os lugares. E nesta ocasião, muitos reis vão visitar Abraão.
também vai visitar Abraão. E ele leva consigo o quê? Presentes, leva consigo pão, leva consigo vinho, para presentear o homem de Deus. E ali, naquele momento, quando Melquisedeque aparece a Abraão, ele diz que o Deus Altíssimo havia concedido vitória a Abraão naquela batalha. Nós percebemos que Deus era com Abraão em suas batalhas. Percebendo Abraão que havia conquistado uma vitória através da mão de Deus, ele devolve o dízimo do Senhor. É a primeira vez que nós ouvimos falar sobre o dízimo do Senhor. Abraão devolve para o sacerdote Melquisedeque, para o rei Melquisedeque, para o homem de Deus Melquisedeque, o dízimo de tudo que havia conquistado. No capítulo de número 15, novamente Deus volta a fazer uma promessa a Abraão, a mesma promessa. E Deus disse para Abraão: Abraão, eis que de ti eu farei uma grande nação. Eu multiplicarei a sua descendência, Abraão. Só que o tempo estava passando, porque nós queremos as coisas assim, imediatas. Deus havia prometido a Abraão. Abraão já tinha 75 anos quando Deus mandou que ele saísse da cidade dele, da Mesopotâmia, e fosse até Canaã. E agora nós vemos que Abraão passa fome. Abraão vai para o Egito. Abraão é expulso do Egito. Abraão aparta do seu sobrinho Ló. Abraão entra numa guerra e a promessa de Deus não acontece. Não é assim por nós? Às vezes nós passamos por muitas coisas. Às vezes os anos vão passando e a gente pensa: mas onde está a promessa de Deus? E hoje nós fizemos uma visita. E na visita eu falei algo muito importante, que importa também para nós. É que o compromisso de Deus é com a sua obra. E não alimentar a nossa vaidade. A história de Moisés, que conhecemos, aquela história maravilhosa, começou a partir de quando Moisés tinha 80 anos de idade. Tem pessoas, eu tenho uma mulher no meu trabalho, e ela disse assim: eu estou me sentindo cansado. Eu não sei se é porque eu fiz 71 anos de idade. Eu disse para ela: calma, ainda tem 9 anos para a senhora chegar aos 80. Moisés começou a ser obreiro aos 80 anos de idade. Ela deu uma risada. Por que, irmãos? Para Deus não tem idade. Deus, Ele usa como quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Essa é a forma que Deus usa. Aí Abraão olha para o anjo e diz assim: eu sei que o Senhor vai cumprir as promessas, mas eu sou um homem muito velho. Talvez se cumpra em algum dos meus servos. Eliezer, meu servo Eliezer, talvez se cumpra na vida dele. E o anjo disse assim: não, Abraão, essa promessa ela vai acontecer com você. Da sua semente eu farei uma grande nação. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele crê nesta promessa. E isso é imputado por justiça na vida de Abraão. Eu gostaria que a minha esposa lesse para mim
em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 6. Olha só que interessante. E creu ele no Senhor, imputando isso por justiça. Irmãos, quantos creem na palavra de Deus? Amém. Nós temos um Deus todo-poderoso, irmãos. Nós temos que aprender a viver pela fé, e não por vista ou por artimanhas. Abraão, ele só foi considerado o pai da fé, porque ele era um homem que cria na palavra do Senhor. Aí os anos se passaram. Quando Abraão fez 86, olha só, Abraão saiu de lá, da terra de Canaã, da terra da Mesopotâmia, com 75 anos, havia uma promessa. Abraão já estava com 86 anos de idade. Cadê a promessa? Já tinha se passado o quê? 11 anos. 11 anos. E a promessa não se cumpria. Aí no capítulo de número 16, Sarai faz uma proposta para Abraão. Fala assim, olha, eu já sou velha. Ela era 10 anos mais nova que Abraão. Se Abraão estava com 76 anos, 86 aliás, Sarai naquele período estava com 76 anos de idade. Imagina, uma velhinha, 76. E ela olha para Abraão e diz assim, olha, nós somos velhos. Eu não posso dar filhos mais. Mas o anjo te prometeu, né? Então, eu vou entregar a minha serva para que possa te dar uma descendência, minha serva Agar. E Abraão conhece Agar, e Agar fica grávida. Só que a partir do momento que ela fica grávida, já viu aquelas crianças que quando tem alguma coisa, ela quer fazer algum tipo de inveja na outra pessoa? Agar faz a mesma coisa. Agar, por estar grávida, ela começa a desprezar Sarai. É aquele olhar assim, ó, tá vendo? Eu tenho, você não tem. Tá vendo? Eu posso, hein? Você não pode. Ó, olha o sapato que eu tenho. Agar começa a fazer esse tipo de coisa. Irmãos, aí Sarai começa a ficar indignada. Aí Agar passa, Sarai, aquilo vai suscitando a ira em Sarai. A ponto de Sarai chegar para Agar grávida, e falar assim, eu não quero ver você na minha frente mais. Some daqui. E a mulher, ó, sai disparada. Só que Agar, por estar carregando um filho daquele que tem promessa, o filho dela passa a ter uma promessa. Tudo bem. Todos os filhos de Abraão, eles são pais de grandes nações. E ela encontra com um anjo, e o anjo diz para ela assim, olha, Agar, volta para a tua serva, porque o filho que está no seu ventre, dele também eu farei uma grande nação. E Agar, ela volta para a sua serva. No capítulo 17, o que acontece? Deus faz de novo a promessa para Abraão. E Abraão, naquela ocasião, agora estava com 99 anos, meus irmãos. 75. Ele teve a promessa. 86. Deus repete a promessa. E
agora com 99, é a mesma promessa. Deus fala assim, ó, Abraão, de ti eu falei uma grande nação. E como sinal, eu quero que todos os homens, a partir de agora, eles sejam circuncidados. Isso no capítulo 17. E esse vai ser o sinal de aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Então todos ali, eles são circuncidados. No capítulo de número 18, meus irmãos, no capítulo 18, Deus faz a promessa que do nascimento de Isaac. Só retornar uma informação aqui importante no capítulo 17, é que dentro dessa promessa, Abraão já estava com 99 anos de idade. Aí o anjo chega para Abraão e fala assim, Abraão, de você vai nascer uma grande nação. Aí Abraão fala assim, ele ri. A Bíblia diz que ele ri e fala assim, Sarai, uma mulher de 90 anos, verá filho. E ele fala assim para o anjo, ele diz assim, Deus conserve a vida de Ismael, porque ele acha que a promessa vai ser Ismael. E o interessante é que até mesmo os homens de Deus, eles precisam de um toque do Espírito Santo. Até mesmo o maior homem de Deus, ele precisa da orientação do Espírito Santo. Mostra a ignorância que tinha Abraão. Da mesma forma que o profeta Samuel, quando vai escolher, ele escolhe pela vista. Quando Abraão entende a promessa, ele entende pela vista. Porque o sobrenatural era demais para eles entenderem. E às vezes Deus faz uma promessa, nós entendemos aquela promessa a partir das nossas limitações. Mas nós aprendemos aqui que o nosso Deus, ele age a partir das coisas sobrenaturais. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa visão ela é natural. E aquilo que está ao nosso alcance, se nós fazemos. Samuel, ele foi lá para ungir. Era a única coisa que estava ao alcance dele. Mas quem levantaria um rei era Deus. Abraão, ele é filho da promessa. E ele tinha que obedecer, era a única coisa que ele podia fazer. Mas quem podia dar um filho a ele, da forma que ele queria, era somente Deus. Deus, ele age de forma sobrenatural. No capítulo 18, o anjo faz uma promessa. Aparecem 3 anjos ali nas planícies de Manre. E os anjos, quando Abraão percebe que são 3 anjos, chega um temor dentro dele. E ele pede para os anjos ficarem esperando debaixo de uma árvore, para que ele pudesse adorar adorar a Deus através daquelas 3 pessoas. Alguns dizem que é uma teofania que está acontecendo ali, que era um Deus através de um anjo que estava ali naquele momento. Mas podemos dizer que Abraão ele tem temor na presença daqueles 3 homens que vão visitar. Aí Abraão manda que a sua esposa faça um
bolo, ela estava dentro da tenda, manda que faça um bolo para aqueles homens. Ele pega um dos servos e pede para um dos servos matar um animal para que eles pudessem assar e oferecer para o anjo. Quando eles preparam tudo, eles vão oferecer, o anjo chega e diz assim para ele: olha, no período, contando desde agora até o nascimento de Isaac, vai demorar 9 meses, e o seu filho vai nascer, não fala Isaac, né? Mas você terá um filho, junto com a sua esposa. Sara estava na tenda, ouvindo isso, e ela ri, irmãos. Ela diz assim: como que pode uma mulher velha que nem eu, de 90 anos nas costas, gerar filho? Aí ela sai, ele falou, mandou eu chamar Sarai, né? Nessa ocasião também, eles mudam o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, porque eles seriam pais de nações. Aí o anjo chega para ela e fala assim: olha, por que você riu? Deus pode fazer todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus? E é uma coisa que eu gostaria de perguntar para a igreja hoje. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua provação? Hoje nós estamos pregando uma mensagem com o tema: provação, obediência e provisão. Nós somos muitas vezes provados para sermos aprovados. E essa aprovação, ela requer de nós o alfabeto cristão, obedecer, obediência. E Deus fala isso para Sarai. O interessante, meus irmãos, é que o povo judeu conhecia ou não conhecia as Escrituras Sagradas? Conhecia, não conhecia? E a Bíblia diz que quando os sacerdotes, ali na época de Cristo, estão se preparando para oferecer uma oferta ao Senhor, e naquele ano a sorte havia caído sobre Zacarias, e ele iria oferecer oferta de incenso ao Senhor ali. E quando ele entra ali, chega próximo ao altar, ele vê um anjo. Aí o anjo diz que ele teria um filho. O homem conhecia a palavra, o homem sabia da história de Abraão, recebe a promessa de um ser sobrenatural, e a Bíblia diz ainda que ele duvidou. E por ele ter duvidado, ele só voltou a falar depois que o filho nasceu. Irmãos, nós não podemos duvidar da promessa de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. O barco pode até mexer, mas Deus, ele é fiel para cumprir. Às vezes nas águas podemos até ter medo, irmãos. Podemos até ser como Pedro. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro começou a andar, mas veio a tempestade. E naquela tempestade, Pedro deixou que o medo se consumisse. Até esqueceu que Jesus havia mandado ele andar, e ele andou. E ele começou a se afundar. Quando a fé de Pedro começou a se abalar por causa da tempestade, logo Pedro pediu socorro. E a Bíblia diz que Jesus estava com as mãos estendidas para livrar o servo de Deus. Aqui no capítulo de número 18, após Deus ter abençoado, ter feito a promessa
Sara estaria com o seu filho nas mãos. Aqueles 3 homens olham para a cidade de Sodoma, que eu disse aos irmãos que era uma cidade perversa. As planícies do Jordão eram o lugar mais lindo que tinha naquela cidade. Podemos dizer que a terra ali era uma terra abençoada. Porém, aquelas pessoas que estavam ali destruíam aquele lugar. E aqueles homens, resumindo aqui, meus irmãos, aqueles homens, eles prometeram destruir aquela cidade perversa. Os homens dali, eles deixaram o uso natural da mulher e cometia torpeza. Aqueles homens cometiam o erro da carne uns com os outros. Aqueles homens estupravam, violentavam. E aquilo foi abominável para Deus. E Deus estava disposto a destruir aquela terra. E Deus olha para Abraão e fala assim: olha, não tem um segredo com você. Nós vamos destruir aquela terra. E Abraão faz aquela oração: meu Deus, se houver 50 justos, se houver 40 justos ali, e Deus fala: se houver 40 justos, Abraão, não vou destruir. Só que aí chega o tempo que os anjos chegam naquela terra, eles aparecem ali na praça. Ló, percebendo que eles são homens de Deus, aloja aqueles homens dentro da sua casa e fala assim: olha, não fique aí, porque a cidade é perigosa. Não tem cidade assim. No Brasil mesmo tem, né? Lá no Rio de Janeiro. Hã? Não, esse não. Aquele irmão lá, eles abandonaram, deixaram de ter as filhas dele, que eram as filhas, para poder ter outros homens, filhos antes. Era naquela época da pior, né? Não, mas a gente já está se aproximando disso. A gente chega lá no Rio de Janeiro. Glória a Deus. E os irmãos verem, as coisas têm se estreitado para nós. É como eu digo, a gente não pode dizer hoje em dia que homem é homem e mulher é mulher. Senão a gente é processado. Muitas coisas nós não podemos dizer mais. Nós não podemos falar mais em pecado. Esses tempos para trás, traz aqueles homens para dentro da sua casa, porque pode ser estuprado. Aí aqueles homens ficam sabendo que há pessoas ali, naquelas cidades diferentes, e eles vão até a casa de Ló para tentar ter relações com aqueles anjos. Ló fala para aqueles homens assim: olha, não faça isso. Vocês vão cometer um erro muito grande. Eu tenho aqui minhas filhas que são virgens. Eu posso mandar elas para vocês, mas não faça isso com esses homens. Só que aqueles homens já estavam irados com aquele povo. O juízo já era certo para aquele povo. Aí eu pergunto a vocês: o povo vive entregando um Deus que é, ai, mas Deus ama, Deus ama. Deus ama! Quem não ama são aquelas pessoas perversas que fazem perversões e elas recebem o juízo da sua perversão. Não é Deus, são elas próprias que escolhem esse juízo por causa da sua perversidade. Deus, ele só decreta aquilo que eles querem. Aí os anjos pegam e falam assim: deixa. E os anjos fazem com que aqueles homens fiquem cegos, tateando, sem encontrar saída. E os anjos falam para Ló: olha, você e sua família vão sair daqui, pegue seus genros, saiam daqui, porque o juízo nesse lugar é certo. Ló tenta convencer os seus genros, fala assim: vamos. E os genros de Ló acham que ele está zombando, fala assim: não, que nada. Ló pega a sua esposa
esposa, suas filhas, e vai. Os anjos tinham dito, olha, e quando vocês forem, vocês não olhem para trás. E ali começa a chover fogo, enxofre naquela cidade. Toda aquela cidade começa a ser consumida. E a mulher de Ló, sendo curiosa, olha para trás. E a palavra do Senhor diz que ela se transforma em uma estátua de sal. E Ló vai para uma cidade chamada Zoar, ali. E logo após, ele sobe a uma montanha, um monte, e as suas filhas, achando que o seu pai não ia ter mais descendência, pensando elas que havia se destruído toda a carne, ela disse assim, olha, nós temos que suscitar descendência ao nosso pai. E eu resumindo, as duas filhas dormem com ele. Triste isso, né? Triste isso. E elas engravidam e gera 2 filhos. Um chamado Moabe. Lembre-se disso. Um filho se chama Moabe, que é o pai dos Moabitas. Ruth, ela é filha dessa nação dos Moabitas. Ruth é, se eu não me engano, bisavó de Davi. Então, Ló também ele faz parte da descendência de Davi. Engraçado, né? E de Jesus. Porque Jesus é filho de Davi. Né? Então, Ló também, ele gera Davi, né? Através da sua descendência. E também, lá na frente, Ló vai gerar também Jesus. A descendência de Ló devido Ruth, que era a Moabita. E a outra filha vai ter um outro filho, chamado Benjamim. E Benjamim, ele vai gerar a nação dos Amonitas. Então são 2 nações. Ló também é pai de nações, mas não é uma nação tão abençoada, né, meus amados irmãos? No capítulo 20, Abraão ele vai até uma cidade chamada Gerar. E ali ele conhece um rei chamado Abimeleque. E ele diz a mesma coisa para Sara. Fala assim, Sara, rapaz, imagina como que essa Sara era bonita. A mulher já estava com mais de 90 anos. Né? Já estava grávida, porque o anjo falou que daquele dia em diante, há 9 meses, ela teria um filho, estava grávida. 90 anos, grávida. E Abraão chega para ela e fala assim, ó, diga que você é minha irmã, porque você é bonita e o pessoal pode me matar, né? Achando que eu sou o seu marido, né? Eu vendo que eu sou seu marido, pode me matar. Eu falei, rapaz, uma mulher com 90 anos de idade causando esse alvoroço todo. Né? Aí Abimeleque, né? Abraão diz que ela é sua irmã. Abimeleque manda, né, chamar Sara para que Sara esteja diante dele. Aí de novo Deus começa a atormentar aquele homem em sonhos. Aí diz assim, olha, se você tocar um dedo nessa mulher, você será morto. E o camarada fica atemorizado. Aí ele chega para Abraão e fala assim, rapaz, o que eu fiz para você? O seu Deus me ameaçou. E outra, Abimeleque ele chega até a discutir com Deus.
ia me deitar com ela de forma injusta. Aí Deus disse para ele assim: é por isso que eu te avisei antes, para você não tocar nela, porque se você tocar, vai morrer. Mas manda Abraão orar por você, porque ele é profeta de Deus. Aí ele vai até Abraão indignado, né? Rapaz, quase que eu fui morto por sua causa. Por que você não disse que ela é tua esposa? Você me disse que ela é tua irmã. Aí Abraão olha para ele e fala assim: rapaz, na verdade ela é tua irmã. Ela é minha irmã por parte de pai. Eu não menti, né? Abraão não queria dizer para ele: eu não menti. Eu só omiti algumas coisas, algumas verdades. Agora no capítulo 21, meus irmãos. No capítulo 21, Isaac, filho da promessa, ele nasce. E no 8º dia, como já havia feito o pacto, o menino é circuncidado. O menino é circuncidado. Isso aí só acontece com homens, né? Depois você vai saber. Mais na frente, a Ioná vai saber. E quando o menino é desmamado, eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Quando o menino é desmamado, Abraão faz um grande banquete para comemorar. O meu filho foi desmamado, vamos fazer um grande banquete. Agora existe uma religião por aí, irmãos, que não pode comemorar aniversário porque diz que comemorar aniversário é uma idolatria. E Abraão, nós vemos Abraão fazendo um banquete porque o filho foi desmamado. Será que Abraão estava cometendo idolatria? Então, ele comemorou, né, que Isaac ali, naquele momento, ele foi desmamado. Se eu visse a situação dele também, eu ia comemorar. A situação de quem? De Abraão, o senhor também ia comemorar. Quando ele fosse tomar, mesmo suco de perto da minha esposa. É verdade. É verdade. E a palavra do Senhor diz que quando Isaac ele é desmamado, o irmão dele mais velho, Ismael, começa a zombar. E é importante que nós saibamos de alguma coisa, que Abraão ele é pai de nações. Ele não é um pai de uma nação. Ele é um pai de várias nações. Ismael, ele é pai dos árabes hoje. Alguns historiadores, eles fazem essa relação. Ismael com os povos árabes que habitam ali na Península Arábica. Ali, e os árabes, hoje, eles se multiplicaram. Tem muitos países que são países árabes. Então, nós vemos árabes, inclusive aquelas pessoas, se não me engano, que estão ali na faixa de Gaza, eles são árabes, de origem árabe. Outras regiões ali também. Tem umas nações que não são árabes, que o povo acha que são árabes, mas não são. Por exemplo, o Irã. O Irã, eles não são árabes. Eles são persas. É bem diferente. Se eu não me engano, são 7 povos. Eu não consigo falar para os irmãos os 7 povos que habitam ali, né? Mas ali tem os israelitas, tem os persas, tem os árabes e Ismael, pai dos árabes. E a Bíblia diz que Ismael começa a zombar de Isaac no dia que Isaac é desmamado. Não sei qual foi o motivo, eu não sei se a Bíblia não relata, mas diz que nessa ocasião de festa, do banquete, o aniversariante começa a receber zombarias. E a palavra do Senhor diz que aquelas zombarias de Ismael desagradam Sara. E Sara pede para Abraão que mande embora Agar e seu filho. Imagina, olha que situação que o homem de Deus ele passa. Só que como somos homens de Deus, irmãos, em situações difíceis, de encruzilhadas, nós buscamos a Deus. Existe mesmo situações que a gente fica encurralado. Fala assim, meu Deus, o que eu faço?
eu vou pelo meu sentimento, ou eu ouço a minha esposa? O meu sentimento está dizendo que Agar, mas meu filho Ismael tem que ficar. A minha esposa está dizendo que não. E agora? Em situações como essas, né? Nós damos ouvido a nosso Deus. É o Senhor que nos guia. Nós sempre, irmãos, devemos fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. A nossa vontade pode parecer que está boa, não é? Pode parecer. Saul fez a vontade dele e ele pensava que era melhor. Não ouviu a voz de Deus. Nós precisamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Abraão, olha a palavra de Deus. Ouça sua esposa, expulsa, Agar e o menino. Porque eu falei dele também, pai de uma nação. E Abraão prepara a bolsa. Nossa, é uma situação terrível, né, irmãos? Prepara aquela bolsa, prepara um cantinho e fala assim: bora, vamos para onde? Sai. E a mulher vai com o seu filho e eles bebem a água daquele cantinho toda. E depois que eles bebem, Agar deixa o seu filho perto de uma moita, um sol quentíssimo, e ela vai para longe. E a Bíblia diz que ela chora, e o menino também, ele fica chorando alto, e a Bíblia diz que Deus escuta o choro do garoto. E aparece para Agar e diz assim: olha, não temas. Eu estou com vocês e farei o seu filho também pai de uma nação. Irmãos, essa segunda parte, eu falei no começo que eu ia falar capítulo por capítulo até chegar no capítulo de número 22. Nós chegamos no capítulo de número 22. Eu só quero ler para os irmãos o primeiro texto do capítulo 22 para nós encerrarmos. Na próxima quarta-feira nós estudaremos o capítulo de número 22. Agora eu vou perguntar para os irmãos: aconteceu poucas ou muitas coisas com Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 21? Muita coisa, né? Se passaram muitos anos. Agora olha só o que está escrito no capítulo 22 que nós aprenderemos no próximo estudo. Olha só o que está escrito na parte do primeiro versículo. E aconteceu depois destas coisas, depois de Deus ter tirado Abraão lá da Mesopotâmia, com 75 anos de idade, depois de Deus ter feito muitas promessas, depois de Abraão ter descido ao Egito, ter brigado, ter tido um conflito com seu sobrinho Ló, depois de ter entrado numa guerra, depois de Abraão ter passado muitas coisas, perseguições de reis, aí a Bíblia diz assim: e aconteceu depois de todas essas coisas, Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Irmãos, imagina isso. O camarada passa, se eu não me engano, ele teve Isaac com 100 anos. Tinha 100 anos de idade. Demorou 100 anos para ter o filho que ele tanto amava. 75 anos ele recebe a promessa. São 25 anos de sofrimento para ganhar aquela promessa. Imagina, se ralando, 25 anos. 25 anos já é quase uma vida. Aí está lá, 25 anos.
Passa esses 25 anos. Recebe a promessa. Aí Deus fala assim, não, agora eu quero para mim. O negócio do menino aqui já deveria estar quase com uns 15 anos, né? Por aí, né? Próxima quarta-feira, aí nós estudaremos somente o capítulo 22. Irmãos, nós estudamos esse tanto de capítulos, né, porque o capítulo 22, ele tem um assunto profundo para nós falarmos, né? Nós já estamos em meados ali da vida de Abraão, e nossa meta é estudar o livro de Gênesis, que tem muitas coisas profundas. Amém, meus irmãos? Vou trazer aqui alguns avisos importantes. Meus amados irmãos, o primeiro aviso é que nós vamos mudar a data da nossa reunião.